uma pequena introdução de como utilizar o conteúdo das aulas. Nesse curso, eu estou disponibilizando para vocês o meu material de estudos. Eu sou um estudante de idiomas, eu aprendi inglês e espanhol, estou desenvolvendo meu alemão também. Já estudei um pouco outros idiomas como japonês, coreano e polonês. O material está sendo desenvolvido utilizando a minha experiência já de alguns anos aprendendo idiomas. É um material que é parecido com a maioria dos cursos que são vendidos hoje na internet. E o grande diferencial desse curso é que eu vou estar aprendendo junto com vocês, então o material que estiver sendo apresentado aqui é realmente um material funcional, que eu já utilizei para aprender outros idiomas e eu sei que funciona. Então se você acompanhar, se você seguir as dicas que eu te der aqui, você vai aprender. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o compromisso. É interessante que você assuma um compromisso inicial aí de 5 minutos por dia que você vai estudar, vai dedicar ao seu italiano. 5 minutos não é o suficiente para você aprender um idioma, mas já é o suficiente para você criar o hábito de estudar, porque provavelmente isso é uma coisa nova para você, ou talvez você já tenha iniciado e parado algumas vezes. Então mantenha um objetivo real. Então colocar meia hora, 15 minutos por dia, você pode começar bem no primeiro mês ou nas primeiras semanas, mas a chance de você parar é bem grande, como talvez já tenha acontecido antes. Então vamos começar com 5 minutos. Você pode, claro, se um dia você estiver muito animado a estudar 1 hora, 2 horas, mas você tenha o compromisso de 5 minutos por dia. E com o tempo, né, você vai naturalmente aumentar esse tempo. Você também pode assumir a estratégia de aumentar 1 minuto por semana, que funciona muito bem, já utilizei algumas vezes. E a gente acaba chegando em um ano aí com uma boa média de estudo diário. Outro ponto importante é que o perfeccionismo, ansiedade e coisas desse tipo só vão te atrapalhar. Então o seu objetivo não é ter um italiano perfeito, o seu objetivo é aprender. E depois que você aprender, você vai aperfeiçoar. Então não tem problema se você não conseguir compreender uma palavra, passa, segue em frente, não se prenda a isso. O seu objetivo é aprender o máximo de vocabulário que você puder. Então se uma palavra é realmente importante, ela vai aparecer mais vezes nos seus estudos, já que não é um processo rápido. Talvez você já tenha encontrado propagandas de aprendizado muito rápido. Essa não é a realidade. Demora muito tempo. É claro que quanto mais tempo você dedicar por dia, mais rápido vai ser. Mas não é uma realidade, por exemplo, que você tenha uma fluência em 1 ano. Normalmente, para a pessoa atingir um nível de fluência, vai demorar cerca de 3 anos. Dá para aprender mais rápido, sim, mas não é o padrão. E em alguns meses, em 1 ano, você consegue chegar muito longe. Você talvez já consiga até ter um nível de comunicação interessante, até para fazer uma viagem e tal. E em alguns meses isso é possível. Mas a fluência real, a capacidade de expor as suas ideias naturalmente, como você faz em português, leva tempo. Não é em 6 meses que você vai conseguir fazer isso. A forma mais interessante de se iniciar é iniciar com texto e áudio, né? Vamos aí ouvir e ler. Eu vou trazer texto e áudio para vocês, vou disponibilizar esse texto para vocês baixarem e lerem no celular, ou até imprimir se você preferir. Se você é totalmente iniciante, eu recomendo que você faça isso. Vai ter o texto em formato bilíngue, onde vai ter a frase em italiano e a frase em português embaixo. E vai ter o texto totalmente italiano para você baixar e ler. É bem interessante fazer isso. No começo, realmente é bem sofrido. As primeiras palavras são as mais difíceis de se aprender. Depois vai ficando cada vez mais fácil. Então, talvez você tenha que assistir e ler e reler várias vezes até adquirir aquele conteúdo. Isso é natural, é até difícil que seja diferente. Uma técnica muito interessante também é o shadowing. É uma técnica que consiste em repetir o áudio que você está ouvindo. Bem parecido quando você canta sobre uma música, que também ajuda bastante na pronúncia. Essa técnica ela é focada em desenvolver a sua pronúncia. Não é necessário no início, mas é uma forma já de treinar a musculatura da sua boca a falar em um novo idioma. Então é bem parecido com o processo de musculação. Você vai se condicionando a falar em um novo idioma. Uma técnica também muito conhecida é o sistema de repetição espaçada. O mais conhecido é o Anki e muito utilizado. O Anki é um programa de repetição espaçada, onde você vai escrever a frase em italiano e uma outra parte você vai escrever em português. Ela vai aparecer para você só em italiano. Você vai ler, se você conhece, você vai dizer que sim.
E se você não conhece, você vai dizer que não, né? E ela também vai te exibir ali a frase em português. E existe um sistema onde ele vai repetir para você essa frase em um determinado espaço de tempo de acordo com seus erros e acertos. Eu vou colocar na descrição para vocês um vídeo explicando sobre esse sistema, ensinando você também a instalar o software caso você se interesse. Mas não é muito a minha recomendação, porque esse sistema ele cria alguns vícios. Você acaba ficando viciado em colocar frases ali e acaba ficando bem chato. Você ficar fazendo o programa ali leva muito tempo, mas é extremamente utilizado. Caso você goste, vale a pena tentar ali, mas eu ainda recomendo você praticar mais a leitura. É bem mais recompensador, acaba sendo mais benéfico para o longo prazo. E existe também o sistema de tradução bidirecional. Esse talvez seja um dos melhores sistemas de aprendizagem, porque ele exige muita atenção e esforço também. No início talvez seja até um pouco desafiador para você, mas é um método muito bom, amplamente utilizado por poliglotas de alto nível. Mas a minha recomendação principal é que você mantenha-se ouvindo e lendo. Caso você só tenha tempo para fazer isso, faça só isso. Ao utilizar o sistema de tradução bidirecional, nós vamos trabalhar apenas com um texto. Vamos trabalhar 6 dias com esse mesmo texto. No primeiro dia nós vamos ler e ouvir esse texto, e vamos também ver a tradução em português para ter uma compreensão mais profunda do significado desse texto, o que ele realmente está querendo dizer ali. No segundo dia nós já vamos estudar mais a questão dos sons desse texto, a pronúncia, a fonética, entonação, como tal palavra é pronunciada, esse tipo de coisa. No quarto dia, nós vamos revisar o texto apenas em italiano. Você pode fazer do jeito que preferir, só lendo, só ouvindo, sem problema, fazer os dois, mas você vai revisar ele apenas em italiano. No quarto dia, nós vamos fazer uma tradução personalizada. Simplesmente vamos pegar o texto em italiano e vamos traduzir do jeito que a gente conseguir. Muita gente trava nessa parte, mas é para fazer do jeito que der para fazer. Se o texto tiver 10 linhas e só sair 2, não tem problema. É o que deu para fazer ali. No quinto dia, nós vamos pegar o texto do dia 4, que nós traduzimos do italiano para o português, e passar ele novamente para o italiano. E vamos fazer isso de forma verbal, falando. Se não sair quase nada, não tem problema. É normal que isso aconteça no começo e depois, né, a gente vai aprimorando. Mas no começo é padrão. No dia 6 você vai pegar o texto do dia 4 novamente e dessa vez você vai traduzir de forma escrita para comparar com o original. No começo vai ter uma diferença muito grande, mas com o avançar, né, com o tempo, você vai perceber que cada vez mais você vai se aproximar do texto original. E é aí que você vai perceber os seus erros. Então, nesse momento que nós estamos iniciando, esse método de estudo vai nos auxiliar a adquirir novas palavras, mais vocabulário. Mas no futuro, ele vai nos ajudar a corrigir pequenos erros que sobrem na nossa escrita. Por exemplo, pequenos erros gramaticais ou uma coisa ou outra que você fale ou que entenda de uma forma errada. E o mais importante de tudo é dormir corretamente, porque é durante o sono, né, que nós conseguimos consolidar a nossa memória. E é por isso, inclusive, que cada uma dessas etapas deve ser feita em um dia diferente. Inicialmente é isso, vamos agora seguir com as aulas.